Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Jesus. Santo e digno de louvor é o Senhor. Uma boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado do seu aparelho de celular, ouvindo, iniciando assim esta live para você. Estamos melhorando o nosso som, estamos trabalhando para que possamos transmitir para você uma qualidade sonora boa, uma iluminação que está um pouco precária ainda, mas nós estamos tentando melhorar a cada dia, né? Aí o amigo Márcio também ao vivo com a gente aí. Estamos testando, Márcio, para ver como é que está o áudio, para ver como é que está o nosso som. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu quero aqui, inicialmente, assim, me felicitar com as pessoas da terceira idade que estão em casas, nas suas casas, que estão nesses dias difíceis, de repouso forçado por conta dessa pandemia que assola a terra. Muitas pessoas, aliás, a gente nem sequer imaginaríamos um dia que isso poderia acontecer, não é verdade? Mas como nós estamos conhecendo a cada dia a palavra de Deus, nós somos estudantes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus nos revela que esses dias estaria prestes a acontecer. Só que a gente nem sequer imagina, ou imaginávamos, que fosse assim tão depressa, né? Porque há muitas expectativas que nós criamos para um ano que se inicia, como estamos aí em 2020, hoje mês de abril, e cria em mim, em você, muitas expectativas de coisas boas, planos e projetos. Pastor Jailton, Deus abençoe. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, 15 dias é pouco. Eu estou iniciando essa live, como eu falava no início, me felicitando com a sabedoria das pessoas que estão em casa, a exemplo dos meus avós, que estão ali de quarentena por conta dessa pandemia. E como eu falava, nem sequer imaginávamos que um dia ia acontecer isso. Porque a palavra nos revela, a Bíblia Sagrada nos revela. Jesus vem falando das nossas adversidades, daquilo que nós vamos enfrentar, como estamos enfrentando. Mas eu não vou ler aqui muitos versículos, nem capítulos da Bíblia, mas eu só queria falar um capítulo, que está aqui no livro de João 16:33, que muitos irmãos cristãos, católicos e outras religiões conhecem. Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele está garantindo a mim e a você que nós temos aflições, sim. Dias difíceis estamos enfrentando. O comércio está todo fechado, as pessoas estão lutando para pagar suas contas. Outro dia, irmãos, eu coloquei aqui no Face, no meu WhatsApp, a respeito do fechamento do comércio, porque a gente fica abalado, a gente fica assim, sabe, imaginando como é uma situação dessa, como pode acontecer uma situação assim. E falei a respeito do fechamento do comércio, o qual nós temos que obedecer, é claro, às leis. E eu fechei o meu comércio, a eletrônica, Mas
pensando a vida das pessoas, eu fico imaginando, é fácil as pessoas dizerem, grandes empresários, políticos, governadores, senadores, que temos que fechar o comércio, que temos que fazer isso e aquilo. Mas todos nós sabemos da nossa responsabilidade, né? Eu não estou reclamando, eu só estou apenas fazendo uma reflexão. É fácil para as pessoas dizer, vamos fechar. Eu fecho, sem problema, está fechado. Atendo algumas pessoas que vêm pegar os seus aparelhos, enfim. E muitos comerciantes estão fazendo dessa forma. Mas imagine grandes empresas, muitas pessoas desempregadas, né? Olha as aflições aí. Só para mim que sou cristão, só para você? Não, para todos. Para todos. Essa luta não é só minha, não é só dos governantes, não, é de todos. E as pessoas idosas, às vezes minha avó fala assim, meu filho, gente velho não tem valor. Eu digo, vovó, nós jovens temos que dar valor às pessoas idosas, por quê? Nós só existimos por causa de vocês. Se não fosse os velhos, os avós, os pais, o que seríamos de nós? Aliás, eu sou aquilo que alguém induziu que eu fosse, ou que você fosse, uma pessoa do bem, um filho, um neto, um pai, porque isso é do ser humano, não é verdade? Mas irmãos, eu não sei nem como me expressar diante de uma situação dessa, mas a verdade é uma só. Os cultos nas igrejas estão suspensos, porque a situação ela nos alerta da seguinte maneira: eu não posso me aproximar, abraçar ninguém. Vocês que estão aí do outro lado sabem muito bem disso. Se vier hoje um primo meu, um parente meu, ou seu, de São Paulo, de outras cidades, que está com um caso do coronavírus, eu não posso abraçá-lo. Você da mesma forma, porque senão seríamos receptor e ao mesmo tempo transmissor do coronavírus. Procura alguém para culpar? Nós procuramos alguém para culpar? Não. Sabe por quê? Sabe por quê? A verdade é uma só. Os nossos governantes, eu não vou aqui citar nomes, mas os nossos governantes até sabiam dessa situação que estava acontecendo lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na Itália. Mas é assim, irmãos, quando nós estamos diante do aparelho de televisão, nós pensamos assim, isso está acontecendo para lá, aqui não vai acontecer nada disso não. Mas a realidade é que chegou até a nós, está bem perto de nós. E nós temos que fazer o quê? Nos precaver, porque o bem maior que eu e você, que nós temos, é a nossa saúde. A riqueza do homem, a fazenda do homem, diz a palavra de Deus, é a saúde. E eu não quero perder a minha saúde, da mesma forma você não quer perder a sua saúde. Mas eu me apego a uma palavra, a qual eu falei para você, que está escrito em João 16:33, que Jesus afirma que no mundo teremos aflições, né? Não é uma aflição, mas aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu estou em Jesus Cristo, se você está em Cristo, é claro que o Espírito Santo de Deus nos revigora a cada dia, para que possamos ter essa esperança, essa fé em Cristo Jesus. Irmãos, pessoas no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas eu creio que nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Eu creio que nunca mais as pessoas, irmã Marli, Deus abençoe, nunca mais as pessoas se comportarão da mesma maneira. Isso eu tenho certeza, porque isso que está acontecendo nos dias de hoje é uma lição, é um aprendizado para as nossas vidas. Ora, há uns dias atrás, as pessoas se comportavam, né, como se fosse melhor do que a outra, talvez pelo seu poder aquisitivo, talvez pelos seus bens, pela cor da sua pele, dos seus olhos.
Mas hoje, irmãos, nós é como se estivéssemos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. E quando eu olho para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que é o manual de instrução para que eu e você venhamos a viver nessa terra bem e herdar a vida eterna que Ele nos garante, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele que vai nos conduzir ao Pai, eu fico a imaginar as pessoas no mundo, no contexto, no modo geral, gostam de desfazer de outras pessoas, de pisar, de humilhar. E diga-se de passagem que essa doença, esse vírus que assola o planeta Terra, principalmente o Brasil, veio de pessoas que têm um poder aquisitivo muito mais elevado do que o meu e talvez do que o seu, que viajou para outros lugares, né? Os representantes, os políticos do nosso país, já sabia, como eu estava falando antes, dessa situação, mas eles fizeram o quê? Vamos proclamar a festa, vamos fazer o carnaval, vamos fazer isso, fazer aquilo, porque as pessoas só pensam em ganhar, né? Eu vou promover uma festa e automaticamente eu vou fazer contas de quanto eu vou lucrar nessa festa que eu vou realizar. Da mesma maneira é o que aconteceu, é o que acontece. Então vem um de lá com esse sintoma, com esse Covid-19, com esse vírus, e é claro que vai infectar as pessoas que estão ali em volta, que estão ali ao redor, né? Isso aconteceu, isso está acontecendo, e hoje a preocupação dos nossos governantes hoje, dos nossos políticos, é que eu e você temos que nos resguardar, ficar preso em casa, prisão domiciliar, porque o sistema de saúde, nem só do Brasil, é claro, mas do mundo inteiro, não suporta todas as pessoas que vierem a ser infectadas com esse coronavírus. Então a verdade é, eu e você temos que lutar todos os dias, lutar e pedir a Deus proteção, porque Ele nos protege, Ele nos guarda, certo? Então eu e você temos que ter fé. Eu vejo pessoas muito preocupadas, entrando até em desespero, muitas pessoas. Eu vi casos de pessoas aí de tirar até a sua vida, eu vi na internet, não sei se procede ou não, porque uma coisa, irmão, as pessoas de mau índole ficam inventando fake news, mentiras, notícias falsas, vídeos falsos, noticiários falsos. Não sei que vantagem as pessoas têm em agir dessa maneira. Isso não é de Deus, isso é do Satanás, porque é ele que faz essas coisas. Mas nós que tememos a Deus, nós que tememos ao Espírito Santo de Deus, nós temos que ter discernimento e inteligência e pedir a Deus proteção, a aconselhar as pessoas de nossas famílias, os nossos pais, os nossos avós, até mesmo os jovens, porque ninguém está, blindado contra isso aí não, irmãos. É o que eu falei, eu estava ali na fila do mercado e falei assim para algumas pessoas: quem de nós imaginávamos que um dia iria acontecer isso? E uma dona disse, quase com um tom de choro, eu só queria meu mundo de volta. Só queria meu mundo de volta. Deus criou o mundo, criou a terra, criou o homem, determinou seus dias na terra. Nós estamos aqui passando uns dias nesse mundo. As pessoas hoje não estão podendo cultuar, não estão podendo ir às igrejas, aos templos, mas nós temos o manual de instrução em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Nós podemos meditar na palavra de Deus, que nós possamos ter fé em Jesus Cristo, porque Ele diz que venceu o mundo, e se eu e você estamos em Cristo, nós podemos vencer o mundo. Os dias são maus. A palavra de Deus diz: eis que o mundo já é do maligno. Mas isso, eu acredito que Deus tem poder de destruir todo o mal, de acabar com todo o mal que assola a terra. Isso é uma lição que Deus, Jeová Deus, está dando aos homens da terra, porque não tem e não existe ninguém de mais poder do que o Senhor Deus. É isso que eu me alegro em saber que há um ser superior
que tem domínio sobre a terra, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, sobre o firmamento da terra. Quando vimos na televisão maremotos, terremotos, como já aconteceu em algumas cidades por aqui, quem de nós iríamos imaginar um dia isso? Não é verdade? Mas isso acontece para mostrar ao mundo que o homem não tem poder, e que o que os homens estão fazendo, o que as pessoas estão fazendo com o seu semelhante, com as pessoas, que Deus criou ricos e pobres, mas não para triunfar, para um pisar sobre o outro, mas para um ajudar o outro como se fôssemos elos, porque nós somos feitos da mesma matéria, fomos criados do pó da terra, e Deus soprou em nossas narinas, nos dando um fôlego de vida. E Ele diz que na mão dele está a alma de todos os viventes. Foi Deus que nos criou. Não importa a sua cor, não importa a sua religião. Aliás, eu não gosto, pela primeira vez que estou fazendo uma live ao vivo, eu nunca gostei, nunca apoiei de irmãos ficar falando mal de outras religiões, porque o verdadeiro cristão, ele não se preocupa com religião, ele se preocupa com Cristo. E se eu e você somos nova criatura, se eu e você nascemos de Cristo, nós temos que mostrar a verdade de Cristo para aqueles que não conhecem. O profeta Isaías diz: trazer os cegos que têm olhos e não vê, os surdos que têm ouvido e não ouvem. Eu e você fomos escolhidos, chamados por Deus para anunciar as boas novas, não para desfazer um do outro, não para dizer que eu sou melhor do que ninguém, fazer o papel de juiz, não. Nós somos irmãos. Quem vai fazer a separação, é o Senhor Deus, é Jesus Cristo, quando Ele estiver sentado diante do seu tribunal, e quando estivermos, é claro, na sua presença, Ele julgará cada um de nós. Eu fico imaginando, parece até que nós, homens, nos perguntamos assim: até quando vamos viver isso? Será que esse Jesus Cristo que prometeu um dia vir, será que Ele virá mesmo? Mas Ele diz que antes do seu regresso, iríamos passar por isso, iríamos passar por essas lutas, por essas adversidades, por essas tribulações, por esses dias difíceis, ia acontecer maremotos, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Ligue a televisão e veja como é que está a vida das pessoas. Mas nós, eu e você, que nós possamos propagar a palavra de Deus com verdade e com sinceridade, não com egoísmo de achar porque eu sou cristão, porque hoje eu estou numa igreja, porque eu sou melhor do que ninguém. A verdadeira igreja, o templo, é você. Você que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque toda vez que eu e você iremos e vamos fazer algo de errado, o próprio Espírito Santo nos corrige, porque Ele habita dentro de mim e de você. Muitas pessoas, eu vejo os irmãos católicos, eu vejo outras pessoas de outras denominações, todas empenhadas em orar a Deus, para que Deus sare a terra, aquilo que está escrito no livro de Crônicas. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu virei do céu. Deus, Ele está de ouvidos atentos às nossas orações, o nosso coração, como é que nós estamos vivendo neste mundo, como é a minha vida, como é a sua vida. Ele diz que de onde Ele está, Ele conta cada fio de cabelo da minha e da tua cabeça. Deus, Ele não dorme, Deus, Ele está atento, vendo tudo e todas as coisas. Eu me preocupo, eu me entristeço. Outro dia estava falando no grupo com a irmã, tem momentos que eu estou assim, me parece que eu estou enlutado, que eu estou participando de velórios de pessoas que eu nem conheço, porque mundo afora, cidades afora, muitas pessoas estão morrendo, nem só por conta dessa pandemia não, mas de outras maneiras também, porque agora o meio televisivo, tudo que se fala, todas as mortes estão voltadas para o coronavírus, mas sabemos também que tem muitas pessoas que estão morrendo de outras enfermidades, de outras doenças,
tem muitos crimes, muitas coisas erradas acontecendo no planeta, no mundo. Naqueles dias de carnaval que muitas pessoas se ficaram assim estarrecidas com aquelas cenas que aconteceu no carnaval, não sei se do Rio ou de São Paulo, que tem coisa que eu nem gosto de ver, daquelas encenações maléficas. Dentro de mim, sabe o que é que eu penso, irmãos? Eu desafio eles a fazer um carnaval desses. Sabe por quê? Eles têm medinho da morte. Eles têm medinho da morte. Porque se eles morrerem, eles não sabem para onde vão. Não sabem para onde vão. Por que você fala isso, irmão? Porque eu me apego na palavra do Senhor. Eu me lembro que quando Jesus, diz a palavra de Deus, estava ali na cruz do Calvário para ser crucificado, ao lado dele tinha 2 ladrões, um de um lado e um de outro. Mas um disse assim: se tu é filho de Deus, por que tu não se salva e salva a nós? Olha que arrogância, que prepotência. Mas o outro que estava do outro lado disse: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Esse outro ladrão, ele ouviu falar de Jesus, assim como o outro também. Ele ouviu falar de Jesus Cristo, do seu poder e da sua ressurreição. Mas o que foi que o outro disse? Disse: Senhor, quando o Senhor chegar no seu paraíso, lembra de mim. E Jesus afirmou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, irmãos, eu não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar ninguém. Mas se os homens da terra gostam mesmo de desafiar o Senhor dos exércitos, por que não faz outro carnaval? Tem medinho de morrer. Não sabe para onde suas almas vão. Da mesma forma, eu e você também. Nós não sabíamos para onde nossas almas, nosso espírito iria. Mas hoje que nós conhecemos a Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo foi preparar um lugar para acolher a minha e a tua alma, o meu e o teu espírito. Essa é a certeza que nós cristãos temos que ter, que Jesus Cristo disse que foi para o Pai preparar uma morada. Amém? É nisso, nessas palavras de força, nessas palavras de esperança, que eu e você temos que nos apegar. Eu sei que há muitos espíritos maléficos rondando a mente das pessoas, querendo até que algumas pessoas venham tirar a sua vida. Mas o Espírito de Deus que habita em mim e em você, o Espírito Santo de Deus que tem poder de aniquilar todo o mal, ele também é contigo. Ele não quer que eu e você pecamos, porque uma vez que eu e você viemos a pecar, nós somos do diabo. Então, eu e você temos que ser de Deus, criaturas de Deus. Lutas, adversidades, dificuldades. Se eu for contar as minhas, dá para escrever um livro. Eu não sou melhor do que você, e talvez você não é melhor do que eu. Porque cada um tem sua luta, cada um tem sua adversidade. Agora, irmãos, o que eu não posso criar para mim é cadeias, é prisões, nem física e nem espiritual. Irmão Enoque, Deus abençoe. Paulo também, muitas pessoas acompanhando. Então eu não posso criar para mim, irmãos, cadeias físicas e nem espirituais. O que eu tenho que ser, diz a palavra de Deus, é ser livre. Eu era escravo, mas hoje eu sou livre, você é livre. Quando você conhece a Cristo, quando você verdadeiramente teme a Deus, as pessoas dizem: mas está acontecendo isso e você nem parece. O nosso espírito se alegra, porque essas falas, esses acontecimentos já estão escritos. É só você, meu irmão, minha irmã, ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Pegue a Bíblia, comece a folhear a Bíblia, comece a ler textos, sabe? Comece a pesquisar algumas coisas. Tenha temor. Essa semana eu estava conversando com Mainha, e falando a Mainha é uma benção. Disse: Mainha, eu só tenho a agradecer à senhora pelos ensinamentos, porque se hoje eu tenho uma fé, irmãos, foi porque essa fé foi implantada dentro do meu coração. E Mainha perguntava: o que tu se lembra?
Eu disse: eu me lembro, mãinha, que mesmo depois de uma surra, mesmo depois de uma surra, nós tínhamos que lhe dar a benção, né? E tínhamos também que rezar o Pai Nosso. E me recordo das orações que manhinha mandava a gente fazer, né? É uma coisa assim que vem da nossa criação, e que nós crescemos com isso, nós crescemos com essa fé, nós crescemos com esse conhecimento de que há um Deus no controle de tudo e todas as coisas, há um Deus que pode fazer tudo, pode transformar o homem, pode transformar a mulher. Às vezes você, meu irmão, minha irmã que está aí, fora da igreja, que saiu da igreja, e eu vejo muitas pessoas hoje falarem mal de irmãos que estão na igreja. Eu vejo muitas pessoas hoje dizer: eu não quero conta com o cristianismo, eu não quero conta com a igreja, e automaticamente deixaram também de querer conta com Jesus. Ora, se você saiu da igreja, se você não quer mais participar de uma denominação religiosa, eu não estou aqui para questionar nada, nem para te falar nada, mas você deixar a presença de Deus, de Jesus Cristo, de quem você conheceu, de quem te resgatou, de quem te livrou do laço do passarinheiro, e você hoje, meu irmão, minha irmã, muitas pessoas estão afastadas da presença de Deus. Eu não estou falando somente do templo físico, não, mas da presença de Deus. Tem dias que eu paro, penso assim, olho o mundo, olho o céu e agradeço a Deus por tudo, pela luta, pela adversidade, pelos dias maus que eu vivi, porque hoje estou razoavelmente bem, não estou melhor por conta desta situação, porque a gente tem que se entristecer mesmo um com o outro, mas ao mesmo tempo essa tristeza não pode, afogar a nossa esperança, a nossa fé. Não, temos que ser realistas. Eu falo sempre para algumas pessoas, quando eu pego uma moeda, eu olho um lado e olho o outro, é cara e coroa. Eu não posso só ver um lado, eu tenho que ver os dois lados. Aí eu me lembrei agora de Adão e Eva ali no paraíso. Eles tinham tudo, né? Vivia ali num paraíso, mas o inimigo despertou em Eva a conhecer o bem e o mal. Para que o mal se ela já conhecia o bem? Não é verdade? Já conhecia as coisas boas de Deus ali no paraíso, do Senhor dos Exércitos. Mas despertou na irmã Eva uma curiosidade para conhecer o mal. Foi aí que o inimigo entrou. É porque ele procura uma brecha. Ele procura estratégia para se pegar as criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Foi Deus que nos fez. O inimigo não fez, não criou nada. Eu estava falando para o meu pai e minha mãe que a única coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus atribui a Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Mas uma vez que eu e você conhecemos a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero chegar até o Pai, eu tenho que seguir a Cristo. Eu não estou, mais uma vez eu vou frisar aqui, vou falar, não é a religião, a denominação, não, é a Cristo, é a Cristo. Eu sou cristão. Se você é cristão, você é nova criatura em Cristo. Jesus Cristo, Deus, o Senhor Jeová Deus, tem um plano em nossas vidas. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Qual é o plano, irmão? Salvar a mim e a você. Esse é o maior plano de Deus, salvar a humanidade. O mundo pode se findar, o mundo pode se acabar, Jesus pode voltar a qualquer momento. E o que seria de mim e de você? O que será de mim e de você, se eu e você continuarmos? Eu gosto sempre de me colocar na situação, porque tem muitas pessoas que quando a gente fala, dizem assim: o irmão quer ser santo, mas antes o irmão era isso, o irmão era cachaceiro, o irmão era tal, o irmão era, sabe? Não, eu me coloco também na situação. Amém? É isso, irmão. A verdade
é uma só. Que não possamos fazer o papel de juiz, nem tampouco de advogado, mas sim de irmãos. Tem uma passagem em Mateus, se não me falha a memória, Jesus disse assim: ninguém queira ser chamado de mestre, porque todos vós somos irmãos. Você, independente da tua religião, independente da tua crença, da tua cor, do teu modo de vida, do teu jeito de pensar, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. João nos chama de filhinhos. Uma vez que eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus por Jesus Cristo. Eu e você, irmãos, estamos aqui neste mundo, vivendo essa situação toda, mas que com a certeza de que o Pai, de que o Filho irá nos resgatar, nos livrar, nos guardar, a mim, a sua família, a minha família. O nosso dever como cristão é fazer o quê? Espraguejar? É fazer o quê? Xingar? Não, orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas, pelos irmãos. Eu costumo falar que Deus, Ele nos abençoa até quando eu e você estamos clamando pelo inimigo. Quem é o inimigo? Aquele que não quer te ver bem, aquele que não quer te ver feliz, aquele vizinho perturbado, aquela vizinha que não quer ver a pessoa bem, que faz de tudo para, tirar a paz, o sossego da criatura. Nós temos que orar por essas pessoas, pedir a Deus: Deus, mude ela, mude ele, assim como o Senhor me transformou, que o Senhor possa transformar também. E você, meu irmão, vai ver no seu coração um alívio, uma alegria, uma felicidade, algo bom acontecer, porque isso não vem da carne, isso vem do Espírito. Amém? Marcelo, lá em Feira, glória a Deus, esposo da minha prima Núbia. Deus abençoe. Muitas pessoas, pela primeira vez que estou fazendo uma live, espero fazer outras. Eu estava com um projeto de Olho na Verdade, e creio que estou iniciando hoje, de Olho na Verdade, porque a verdade é uma só. Eu estava falando ali para alguns irmãos, quando a pessoa é mentiroso, fica procurando arrudeio para chegar na verdade, mas quando você fala a verdade é curtinha. Você fala a verdade, falou, e 10 mil, 30 mil vezes que a pessoa perguntar, você vai repetir a mesma palavra, porque você falou a verdade. Agora, quando a pessoa mente, fica procurando, palavras, frases, e no lá, e no cá, porque não tem verdade. Nós temos que ter verdade. Eu relutei, as pessoas que me conhecem sabem muito bem disso. Quando Jesus Cristo me chamou, eu fiquei pensando assim: eu não sou merecedor de estar falando de Jesus, porque quando nós somos pecadores, nós imaginamos isso, eu não sou merecedor de falar de Jesus. Eu vou falar o quê? Eu minto, tenho maus pensamentos, meu coração guarda muito ódio, muito rancor, mas me disse o Espírito Santo de Deus em meu coração: eu chamei todos aqueles que querem viver na verdade, porque essa verdade faz com que eu e você cheguemos ao Pai. E uma vez que eu e você conhecemos a Cristo e tememos a Deus, Ele automaticamente nos abençoa. Nos abençoa. Não deixa eu passar necessidade, não deixa você passar necessidade, fome, não deixa você passar por momentos difíceis, embora acontecendo tudo isso, volta a dizer novamente, certo? Eu quero aqui me felicitar com todas as pessoas que estão apregoando a palavra de Deus. Eu sei que nesse momento tem muitos irmãos ouvindo até outros autodidatas, que eu não sou autodidata, quem dera, ouvindo falar de Deus, de Jesus Cristo, com hermenêutica, com outras coisas do texto bíblico, mas eu simplesmente só leio o que está escrito, para que você venha aprender com facilidade também a simplicidade do amor de Jesus Cristo, para eu e você nos achegarmos ao Pai. Eu vejo às vezes alguns irmãos fazendo live, eu fico assim imaginando, que legal, as pessoas acompanhando, e as pessoas no outro dia vai dormir feliz, pensando numa palavra,
pensando em um versículo, pensando em um capítulo da Bíblia, e logo quando você encontra alguém, sabe, você fala: olha, Deus é bom. A minha frase, o que eu adotei é essa para a minha vida: Deus é bom. Eu nunca conheci um Deus maravilhoso como Jesus Cristo, como Jeová Deus. Não tem outro, sabe? Eu falando ali para a manhã das orações que a gente fazia quando criança: nos guarde dos nossos inimigos, aquelas orações, né? Nos livre de todo mal, rezávamos o Pai Nosso, e era com as mãos assim, postada, né? Em reverência à oração, à reza, sabe? Hoje, nós muitas das vezes rezamos, oramos quando estamos em dificuldade, quando estamos vivendo tribulação. Não, nós temos que ter o espírito voltado para a oração, para o agradecimento a Deus, nem só para pedir: se Deus me desse tudo que eu tenho vontade que Ele me desse, talvez eu seria um filho até ruim, mas Ele me traz ali, e eu sempre guardando, você sempre guardando a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus em vossos corações, porque a palavra de Deus não está escrita somente em livros, mas na tábua dos vossos corações. Adore o Senhor Jesus Cristo, fale dele. Quando você vê alguém em situação difícil, fala: Jesus te ama e Ele quer te salvar. Mas muitas pessoas, eu fico triste quando eu vejo muitas pessoas hoje fora do aprisco, porque sofreu alguma decepção com alguém, com algum membro, com algum pastor, com algum obreiro, com algum diácono, com alguma irmã, e aí o argumento que a pessoa tem é ir para a porta dos bares, sabe, fazer coisas errôneas. Não faça isso não. É como se você estivesse dizendo assim: olha, você disse que eu não presto mesmo, eu vou mostrar para você que eu não presto mesmo. Não, você presta, você tem valor. Você tem valor, talvez você tenha. Eu estava falando para o meu pai, dizendo assim para ele, disse: Deus é maravilhoso. Ele disse assim, Jesus disse assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Meu pai falando ali dos preços elevados, que só quem está ganhando dinheiro agora é quem está vendendo máscara e álcool gel, não é verdade? Eu disse a ele: é verdade, mas o mesmo tal que usa de má fé, sabe, que quer usurpar, tirar das pessoas, o mesmo pode morrer também com o coronavírus. A verdade é essa, ou de qualquer outra morte, né? Então é isso que Jesus diz: que adianta você correr atrás de tantas coisas e perder a sua alma? A nossa alma, ela se felicita em Cristo, mesmo tendo pouco, como diz o apóstolo Paulo, né? Mesmo tendo pouco, a gente vive em paz, vive feliz. Mas que você, meu irmão, você, minha irmã, você que não tem uma religião, você que não conheceu a Cristo, você que não lê a Bíblia, procure ler a Bíblia, procure ouvir a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não leia a Bíblia, um capítulo ou um versículo, como se fosse uma manchete no jornal, como se fosse uma notícia no WhatsApp, no Instagram, enfim, na internet. Não. Leia, medite a palavra de Deus. A palavra, ela toca em nossos corações a ponto de nos fazer chorar. Eu estava pensando o porquê muitas das vezes quando vamos fazer algo ruim nós não sentimos emoção. Porque todas as vezes que vamos pecar nós não sentimos emoção. Por quê? Fiquei me perguntando isso, e o Espírito Santo de Deus me deu a resposta: porque tudo aquilo de ruim não provém do Pai. Então o seu coração, ele é coberto, ele é forrado, né, de uma capa ruim. Mas quando eu e você pensamos em fazer o bem, Manhã diz assim: fazer o bem sem olhar a quem. Jesus Cristo diz assim: faça o bem, não espere recompensa do homem, porque a sua recompensa vem do Senhor. E quando vamos fazer o bem, mesmo sendo aquelas pessoas durão, que não se emociona, já começa a mudar o semblante, né?
já começa a querer se emocionar, porque é algo divino. Fazer o bem é algo divino. E quando nós estamos bem, nós que temos a Cristo, quando nós estamos bem, nós queremos também que as outras pessoas estejam bem. Aquelas pessoas que estão tristes, abatidas, que elas venham também se felicitar, que elas venham também ter a paz que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, que é Cristo Jesus. É isso que acontece, meu irmão, meus irmãos. É isso que acontece, meu amigo, minha amiga. Nós estamos vivendo dias de coronavírus. Na hora que Deus quiser acabar, Ele vai acabar. Até hoje os homens estão estudando uma fórmula de acabar com isso, uma vacina, um medicamento, enfim. Mas o próprio Deus também vai dar discernimento e inteligência ao homem para se findar isso. Mas a vanglória da cura não vai vir do homem, não. A vanglória, a glória vai vir de Deus, de Jesus, do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque eles não sabiam que ia acontecer isso. Então Deus deu inteligência, discernimento a eles para cuidar da minha e da tua saúde. Da mesma forma que Deus deu inteligência a muitos irmãos que pregam a palavra de Deus para cuidar da minha e da tua saúde espiritual. É isso que acontece nas nossas vidas. É isso que acontece na minha e na sua vida. Nós temos que nos abrir para as coisas boas. Nós temos que nos abrir para as coisas de Deus, para os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E uma vez que o homem se comporta dessa maneira, a vida se transforma, a vida é mais bela, a vida é repleta de maravilhas, mesmo vivendo em dias difíceis. E veja como o homem é tão mau. Os homens, porque enganoso é o coração do homem, porque dele procede o bem e o mal. Mas nos dias de hoje, mesmo com essa situação, a campanha política já está aí, e muitas pessoas estão usando, muitos homens estão usando desta situação para chegar talvez um poder, para ter um poder, ou para ser tido como um salvador da pátria, digamos assim, que as pessoas venham idolatrar esta pessoa e no dia lá voltar nessa pessoa. As pessoas usam de má fé, às vezes não tem verdade em seus corações. Mas eu já disse, eu não estou aqui para julgar, porque eu tenho um juiz. Você tem um juiz. Você, assim como eu, nós temos um advogado. E quem vai fazer esse julgamento, quem vai bater o martelo, é o juiz, é o Senhor dos senhores. Mas que eu e você tenhamos inteligência, discernimento, para saber discernir, sabe, as mentiras, para saber discernir as verdades, porque as pessoas estão usando de má fé. Muitas pessoas, infelizmente, muitos homens, mesmo acontecendo isso, ainda estão com o coração duro, coração de Faraó, querem vencer de qualquer maneira, perseguindo o povo de Deus. Querem passar o mar afora perseguindo o povo de Deus, mas não terão êxito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus chama Ele de Senhor dos Exércitos. O que Ele quiser ordenar, o exército que Ele quiser ordenar, Ele ordena. Pode ser um exército de gafanhotos, de pragas, sabe, de coronavírus, pode ser um exército do que for. Nele, eu acredito assim, está todo o domínio, nas mãos do Supremo Rei, de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Eu quero finalizar essa live, não sei quanto tempo eu já estou falando. Quando começo a falar eu acho que falo até demais, mas eu vou pedir discernimento a Deus para que eu possa trazer uma palavra, para que eu possa ler mais a Bíblia, para que eu possa tá sempre fazendo isso, que é legal. Eu gosto de comunicação, todos sabem que eu fui o percussor aqui, o primeiro em montar uma rádio comunitária naquela época, na década de 90, mas infelizmente não prosseguiu. Então eu parei, eu falo aos irmãos assim, eu estou fora da mídia, e é verdade, mas com a internet hoje, com o Face,
tenho muitos amigos em outras cidades, que eu participo de um grupo, Radicom Web Brasil. Eles dizem: Edson, vamos abrir uma rádio web para você aí. Rapaz, deixa isso mais para frente, porque é uma responsabilidade, né? Fazer comunicação. A verdade é essa. É a responsabilidade e temos que falar a verdade. Em meio a tantas mentiras no nosso mundo, mas nós que conhecemos a Cristo, nós temos que estar sempre buscando a verdade. Eu me felicito muito com cada irmão, com cada pessoa que estiveram comigo até agora. Estou sem relógio aqui, glória a Deus. A luz está na minha frente aqui, mas é assim, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo. Um dia, não sei quando, eu tenho vontade de falar da minha vida para vocês. Irmão, você não tem assim receio em falar da sua vida? Minha vida é um livro aberto. A minha vida é um livro aberto. Para quem me conhece nesta cidade aqui, eu nasci no ano de 76, nesta cidade, já moro aqui. Na verdade, eu nasci em Rafael Jambeiro, com 1 ano de idade eu vim para aqui. Então, eu tenho história que dá para escrever um livro. Eu falo para alguns irmãos, alguns amigos, eu disse: olha, só escreve livro quem tem história. Eu tenho história, verídicas, e que talvez sirva até de exemplo para muitas pessoas que estejam talvez na mesma situação que eu já estive há 20, 30 anos atrás, não é verdade? Então é bom, porque muitos jovens, os quais eu gosto muito de conversar com jovens, eu falo para eles: rapaz, hoje a adrenalina de vocês é totalmente diferente da dos meus tempos. Eu tenho um amigo que ele diz assim, meu amicíssimo, ele diz assim: Edson, eu creio que você não teve infância. Eu disse: por quê? Ele disse: você é um cara que você não gosta de videogame, você não gosta desses jogos que tem aí na internet, nos celulares. Eu falei: eu não curto nada disso, cara. Ele disse: olha, você é um cara que você não teve, como que se diz, infância. Eu disse: olha, deixa eu te falar, irmão Carlos, amém, Deus é bom. Deixa eu te falar a minha infância como era. Eu lembro que quando eu era criança, tinha lá 10 anos, 11 anos, por aí. O meu pai, naquela época, todo mundo sabe, as casas eram feitas de adobo, né? Cavava uma barroca e jogava a gente lá na barroca para pisar o barro. E nós crescemos nisso, então era uma diversão trabalhar. Era uma diversão trabalhar, era uma diversão ir para o mato, era uma diversão subir em pé de o licuri, era uma diversão catar o licuri, era uma diversão ir para a lenha, era uma diversão ir buscar água, que não tinha água naquela época. Então isso para nós, nem só eu, mas muitas pessoas, meus irmãos, tornaram-se como brincadeiras, mas brincadeiras que fez com que hoje nós pudéssemos trilhar um caminho. Qual é o caminho? Do trabalho. E hoje a maioria dos jovens o que é que faz? Senhor Arnaldo, amém, Deus é bom. A maioria dos jovens o que é que faz? O dia todo no videogame, meio-dia, 2 horas da tarde, só vai almoçar, vai tomar um suco. Aprende o quê? Aí eu comecei a falar para ele da minha infância. Eu digo: agora eu quero que você ponha aí na balança aí, se isso é infância ou o que é. Hoje não pode trabalhar, o jovem de 16 anos não pode trabalhar, porque o conselho tutelar, porque não sei o que, coisa e tal. Os jovens hoje empinando moto, os jovens hoje na escola brigando com os professores. No meu tempo não tinha nada disso, não, era uma palmatóriazinha assim, de madeira, ficava de castigo na frente do quadro. Aluno nenhum naquela época morreu, também aluno nenhum matou nenhum professor, que eu me lembro, há 40 anos atrás. E disso para cá, o que é que vem acontecendo no nosso mundo? Olha como é que está se comportando os jovens. Olha como é o leque que a lei abriu para a juventude. O menino não pode trabalhar, o menino não pode fazer isso, o menino não pode fazer aquilo. Não é ser escravo, não, porque eu trabalhava, mas também eu estudava. E até hoje eu tenho maior afeto, maior carinho pela minha primeira Pro Jaci. E tantos professores que já passou na minha vida. Eu vou lembrar de todos que já passou, para eu falar aqui. Pro Natália, por exemplo, pro professor Vamberto, professor Tio Zé, sabe? Professor Roque, professora Wanda, a Pro ali,
muitos professores. Nós temos um respeito para a Miriam, temos também ali esqueci agora dela, rapaz, ali em Feira, uma professora também, Leni, eu lembro do nome dela por completo, Leni Freitas Mascarenhas, professora Dora. Você só vai sair daqui depois que você aprender isso e isso, professora Terezinha e tantos outros e outras, professor Roque, eu me lembro até do som que o professor Roque faz, pão, som nasal, pão, professor Roque Dalvi Alves, que mora ali na rua dali. Então tem muita coisa, irmãos. Valeu, Love, um forte abraço, Deus é bom. Então, irmãos, é uma fala assim de iniciante. Na verdade, eu não sei como é que está saindo o som aí, mas isso depois vai servir de exemplo para que eu possa vir testar e ver, porque eu gosto muito de corrigir questão de áudio. Então, irmãos, a verdade é uma só. André também aí participando aí da nossa live, Deus abençoe, entendeu? Então a vida, eu falo assim, a vida é boa e bela, nós que estragamos com ela. As lutas estão aí, mas se eu e você permanecermos no caminho, tenha certeza que seremos vencedores. Muitas pessoas que estão acompanhando a nossa live também em outras cidades, nem só daqui de Itatim, mas tem outros camaradas que estão sempre ali dando uma olhada, hora vem, hora sai, hora vem um pouquinho, mas é assim porque hoje o celular, a internet, ela nos fornece muita informação, muito entretenimento, Então a curiosidade, tá aqui ouvindo uma live de Edson Santana, agora eu vou ali ver a live do irmão, vou ali ouvir a live e assim vai, É uma forma de se entreter, de buscar informação. Mas eu louvo e agradeço a Deus por isso, todos vocês que estiveram, que estão aí até agora, e posso até me estender mais, porque se for para falar é comigo mesmo. Eu gosto muito de falar. O som está ótimo, Ronei? Amém, glória a Deus. Entendeu? E é assim, irmãos. Sabe um conselho que eu vou dar para vocês? Sabe? Porque eu sei o que eu estou falando. Não se envolvam em política. Se vocês tiverem de votar em alguém, eu estou falando daqui mesmo de Itatim, vocês votem numa boa. Não precisa você ficar, sabe, aquela manifestação toda, porque depois passa e ninguém está aí para você. Eu parabenizo, aliás, os bons políticos. Eu parabenizo as pessoas que têm assim um empenho em querer o bem do próximo, porque é como se fosse cristão. Pessoas de Cristo querem ver os outros bem, Então eu não gosto de me envolver em política, já me envolvi há muito tempo atrás, mas eu queria deixar um conselho para os irmãos, para as pessoas: não se envolvam em política. Se vocês veem em quem vocês vão votar, e votem. Parece até que a política é amanhã, Pode ser até cancelado esse negócio aí, de por mim, mas a verdade é essa, irmãos. Porque toda vez que você se envolve, você sempre acaba saindo machucado ou machucada, Então quando alguém diz assim, seu Ronaldo, quando alguém diz assim, você vota em quem? E põe lá um adesivo. Por exemplo, eu não posso colocar adesivo de político nenhum. Eu falo para alguns amigos que eu voto: olha, eu não coloco adesivo seu, nem de ninguém na minha loja, na minha casa. Por quê? Eu digo, porque a política passa e eu vou ficar, não é vocês que traz rádio e televisão para eu consertar, para eu sobreviver, não, rapaz. É as outras pessoas, pessoas que votam em Bolsonaro, é as pessoas que votam em Lula, é as pessoas que votam em Dilma, que votou em Michel Temer, sei lá em quem, rapaz. Então eu não posso me manifestar o meu voto. Eu falo para alguns amigos, nem minha mulher sabe em quem eu voto, rapaz. Se a urna é um negócio secreto lá, como é que eu vou dizer para você em quem eu voto? Amém? Pastor Paulo, forte abraço, Deus abençoe. Doutor Gilson também, glória a Deus. O irmão Gilson é uma bênção, irmão. Deus abençoe o irmão Gilson. Tem coisas que as pessoas fazem em nossas vidas que é como se fosse, eu não sei nem como explicar, como se fosse assim
uma cachoeira que a água cai, desce de tão alto, cai ali no rio e vai seguindo, seguindo, e lá vai saciar a sede de alguém. São pessoas que são verdadeiras pontes. Assim é o meu pastor José Paulo e o irmão Gilson, que tem assim nos ajudado, tem assim nos orientado na palavra, no entendimento. O irmão Gilson, que é uma benção, psicólogo. Pense num homem manso para conversar, um homem que quando você conversa assim, chega, te transmite uma paz, porque você abre a sua mente, o seu coração, e dá ouvido àquelas sábias palavras, e aquilo começa a trabalhar dentro de você como se fosse um refrigério, um ventilador. É assim a pessoa que tem a Cristo, Então eu louvo e agradeço a Deus, a todos os irmãos. Pastor Jailton estava mais antes aí, eu não sei nem onde ele está esses dias, mas pastor Jailton sempre foi uma pessoa que esteve presente na minha vida, desde aquelas épocas, daqueles tempos de dificuldade. Pastor Jailton, me recordo muito bem do seu empenho em me ajudar. Pastor Pedro, pastor Everaldo, outros irmãos que já passaram assim na minha vida, que já me deram assim conselhos, assim como o padre também, Dom Senhor João Nilton, o padre Valmiro, padre André, o padre que estava aqui até poucos dias, meu irmãozinho, eu esqueci o nome dele agora, esteve aqui conversando comigo. Eu tenho vontade de falar o porquê eu saí da igreja católica, tenho vontade de falar o porquê eu vim para a igreja evangélica. Eu tenho que falar essas coisas tudo, eu tenho que falar o porquê eu tive necessidade de mudar. Mas mudar de quê? De religião? Não, mudar de igreja. É o que eu falei, eu não estou aqui para defender religião, eu estou aqui para pregar o evangelho, a palavra de Deus. Porque eu louvo e agradeço a Deus, aos padres que se passaram aqui, porque naquela época, quando católico, o padre Valmiro me presenteou com a Bíblia, que até hoje eu tenho aqui. Eu comecei a ler a Bíblia, ele era diácono ainda. Comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar entendimento, pedir a Deus. Os testemunhos de Jeová também, aprendi muitas coisas da Bíblia com ele, porque eu não queria conta com a Bíblia, irmão. Eu não queria conta com a Bíblia, não. Alguém me falava de Bíblia, misericórdia. Eu tinha, isso aí para mim é nada. E hoje é tudo. Mas graças a Jeová, a Deus, a Jesus Cristo, que todas essas pessoas me apresentaram o manual de instrução. Lembra que eu falei antes que manhã ensinava a rezar, a orar? Ali ela estava plantando em nossos corações a semente da fé, do temor. E quando a gente cresce, a gente escolhe o caminho que nós vamos seguir. E eu escolhi, depois de muitos anos, a Jesus Cristo. E talvez você da mesma forma. Já fui para o candomblé, já participei do candomblé, mesa branca, macumbaria, feitiçaria, sabe? Já participei dessas coisas, já bebi, droga eu nunca usei não. Já bebi muito, bastante, fumar também, só me lembro de uma vez que eu fumei, entende? Então, eu tinha uma necessidade de mudar a minha vida. Eu conversando com um amigo, ele disse assim: vocês é igrejeiro, vocês gostam de pastor, vocês idolatram pastor, idolatram igreja. Eu falei: não, deixa eu te falar mais ou menos como é que é. Deixa eu te falar, a igreja e o pastor para mim é como se fosse uma muleta. Ele parou assim, uma muleta. Eu falei: a igreja é uma muleta. Tu não sabia não? A igreja e o pastor é uma muleta. Aí ele disse: me explica. Suponhamos que você caiu e quebrou o pé. Você está andando mancando, não é verdade? Então você vai precisar de um apoio. Quem é esse apoio? Pode ser eu, pode ser alguém, o bom samaritano qualquer. Então, quando nós hoje pertencemos a um corpo, a uma igreja, a uma denominação, é porque nós estamos precisando desse apoio. E eu até falei com o meu pastor Zé Paulo: pastor, eu falei isso para o amado lá, e falei para alguns pastores, é claro, amigo meu, pastor Manuel, pastor Josemar,
o pastor Pedro, por exemplo. Eu falando para o abençoado, é como se fosse uma muleta. Então, quem éramos? Eu era um paraplégico que precisava de uma muleta. Você lembra daquele paraplégico que estava na porta do templo? Que os apóstolos de Cristo estavam entrando e ele pedindo muleta, pedindo esmola. Ele disse o quê? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Muleta. Muleta. Então, irmãos, eu falando para esses abençoados, disse, olha, é uma muleta, velho. A igreja e o pastor é uma muleta. Tem pessoas que ele é paraplégico dos 2 pés, então ele precisa logo de 2. Então se apoia em 2. Quem é essas muletas? Fisicamente falando, é a igreja, todo o povo e o pastor. Então você está se apoiando em alguém. Mas para quê? Para você ouvir a palavra de Deus, para você ouvir os mandamentos do Senhor. Então, quando eu e você estamos paraplégicos, estamos caídos, estamos necessitados, automaticamente nós precisamos de um apoio, nós precisamos de uma muleta. É por isso que nós formamos a nossa denominação, a nossa igreja, é por isso que nós formamos um corpo, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, para que possamos ajudar um ao outro. Mas eu acho interessante a palavra de Deus, eu me lembro cada vez mais que eu estou falando, Jesus Cristo diz assim: eis que eu tenho outras ovelhas em outros apriscos. Jesus Cristo está dizendo que ele tem outras ovelhas em outros apriscos. Qualquer lugar do mundo, Jesus Cristo tem ovelha. O que precisa é o quê? Essas ovelhas reconhecê-lo como bom pastor, como está escrito no Salmo 23. É isso que as pessoas precisam entender, porque tem pessoas, deixa eu falar uma verdade aqui, irmão, só Jesus. Tem pessoas que ele começa a idolatrar tanto o pastor, tanto o padre, tanto as imagens, tanto a irmã Dulce, e esquece de adorar a Jeová Deus, a Jesus Cristo, que é o único digno de adoração, é o Senhor Deus. Então, quando eu pego essa adoração, eu pego essa confiança e transmito para o homem não pode fazer nada por mim, se não me apoiar, como eu disse agora, a igreja, como ser humano, como membro, apoiar em quê? Em dizer, em falar, apoiar em dar bons conselhos, apoiar em dizer, olha, você está errado, mas você pode mudar. Por isso que a palavra de Deus tem poder de transformar muitas pessoas que outrora andavam errado, como nós outrora andávamos errôneos também, a transformar as nossas vidas, a transformar as nossas vidas. E é isso, transformação que nós precisamos todos os dias. Amém? Eu estou finalizando e quero desejar a todos vocês uma ótima noite. O senhor Arnaldo já está indo dormir. Glória a Deus. Vá, meu filho, vá em nome de Jesus. Até por causa da sua idade também, vá dormir mais cedo para o senhor acordar mais cedo também, mas fique à vontade, não fique em casa que ou velho inquieto. O homem não para, é soldando, é pintando. Pare com isso. A sua idade não permite mais. Mas é uma figura espetacular. Amém, irmãos? Eu falo demais. E se eu estiver falando, pode falar, igual o irmão Arnaldo colocou aqui. Cadê o boa noite? Glória a Deus. É que eu me empolgo muito na fala. O cara disse para mim, o Ramés Oliveira, e o Anderson, você e Edson Silva e tudo isso, é tipo locutor de rádio AM. Quando começa, não toca nenhuma música, não é verdade? Mas Deus é bom. Olha, que Deus possa abençoar a mim e a você, que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo mal. Eu sei que isso vai passar, isso é só um vento que está passando, Eu creio que seja permissão de Deus para que nós possamos nos ajustar, nos achegar a Ele, para que muitas pessoas possam se converter dos seus maus caminhos, vir adorar a Jesus Cristo, vir adorar ao Senhor dos Exércitos. Então eu creio que tudo isso vai passar e um dia nós vamos poder nos abraçar verdadeiramente, ou fisicamente. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou finalizar por aqui, mas quando eu for entrar novamente com uma live ao vivo, eu vou anunciar antes no meu
ou no Face, ou também no WhatsApp, amém? Deus é bom, fiquem com Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? Glória a Deus, boa noite a todos, Deus é bom, amém.